de oração da sala para o grupo da pregação, concentrar, os senhores conosco. Já vamos convidar o servo do Senhor, a hora desta manhã, o nosso querido evangelista Carlos, por favor. Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Palavra do Senhor. Amém. Bondade do tom do assento. Pai da glória, glorifico o teu nome. Exalto os teus maravilhosos. Pai, a minha oração não envolve a oração do teu filho, o evangelista filho. Pai, nela creio, Senhor, mas apenas preciso fazer um pedido especial. Enche-me da tua glória, enche-me da tua presença, santifica os meus lábios, uma tocha tirada do teu altar, para que a palavra que possa aqui apregoar não se baseie em amor e persuasão, mas sim no poder de Deus para a transformação daquele de todo aquele que a ti quer. Senhor, seja conosco, do princípio até o fim, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agradeço ao Senhor pelo privilégio que me concede mais uma vez estar na presença dos irmãos para falar da parte do Senhor. É uma graça, é uma honra. Agradeço ao Senhor pela vida e agradeço ao presbítero desta igreja e ao meu pai, pastor João Passi, pela oportunidade que me concede de cá estar na presença dos irmãos. Agradeço ao colégio de ministros, diaconisas e à igreja em geral. Muito obrigado pela vossa presença e pelo privilégio de estarmos aqui na casa do nosso querido Pai dos céus. Nós hoje queremos navegar num versículo que muitos de nós conhecemos. Nós queremos navegar numa palavra que muitas vezes usamos até em orações. Aqui estamos a ver palavras de João o Batista a falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Aqui vemos João Batista a dizer que é necessário que ele diminuísse para que Cristo Jesus crescesse. Mas antes de aprofundarmos aqui, é importante percebermos quem era João Batista. Quem era este profeta do Novo Testamento, aparentemente, mas na verdade é do Antigo, que veio falar essa palavra para nós, que veio trazer essa mensagem de reflexão para nós. João Batista não é senão o último profeta até Jesus. Ou seja, se nós olharmos na Bíblia, o último livro profético é Malaquias, mas o último profeta que trouxe a palavra e abriu o caminho como precursor de Cristo foi simplesmente João Batista. João Batista, Batista não é o sobrenome dele. Batista é o nome que o povo lhe deu em detrimento do ofício que ele fazia, que era batizar as pessoas. Nós vamos ver que Deus calou-se por cerca de 400 anos, ou seja, 4 séculos. Deus não falava com ninguém, não havia profetas, Deus não se manifestava mais. Depois de Malaquias até Mateus,
Portanto, neste período, nós vamos ver classes de pessoas que guardaram a palavra, sistematizaram basicamente a lei mosaica e governavam naquela altura. Nós vamos ver que, de acordo com o livro de Lucas, se nós olharmos Lucas 3:2, vamos ver que no tempo em que reinava Pilatos sobre Judeia e tinha Herodes e o seu irmão Filipe como tetrarcas, e depois nós tínhamos Anás e Ceifás como sumos sacerdotes, Deus ali diz que a palavra veio pela boca de João Batista. Ou seja, a palavra não estava com os reis, a palavra não estava com os sumos sacerdotes que sistematizaram a religião, mas a palavra veio pelo deserto, através de João Batista. João Batista, para quem participa ou passou pela escola dominical, é filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era alguém de uma idade avançada. Zacarias era alguém praticamente velhote, que já não tinha esperança de ter um filho. Exatamente igual que Isabel também era velhota. Entretanto, acontece um milagre. Entendamos que tanto Zacarias quanto Isabel, ambos eram da linhagem sacerdotal. Zacarias vinha da linhagem de Abias e Isabel vinha da linhagem de Arão. Ou seja, vinha da linhagem do irmão de Moisés. Logo, ela tinha bênção com ela, mas ela era estéril. Mas ainda assim, o que me atrai aqui, olhando para Zacarias e para Isabel, que independentemente das circunstâncias, independentemente do momento, havia um silêncio total de Deus sobre Israel. Não havia profecia. Eles, apesar de serem da linhagem de sacerdotes, não tinham filhos, eram estéreis. Mas quando a palavra refere-se de Zacarias e de Isabel, falam que eram tementes a Deus. Eram pessoas que serviam a Deus com temor. Eram pessoas que serviam a Deus com dedicação. Mesmo Deus não falando, mesmo Deus não operando um milagre nas suas vidas, eles eram fiéis a Deus. E aqui chama a minha atenção. Há uma especificidade dos crentes. Aqueles crentes que se deixam levar pela temperatura do momento. E aqueles crentes que influenciam a temperatura do momento. Essa é a diferença entre o termômetro e o termostato. Há crentes que são termômetro. Se aqui tiver 20 graus, ele vai representar 20 graus. Se aqui tiver menos de 20 graus, ele será também menos de 20 graus. O que isso quer dizer? São crentes que se deixam levar pelo momento. Ou seja, se não houver palavra, ele não tem palavra. Se tiver no meio de mundanos, ele é mundano. Se tiver no meio da igreja, ele é da igreja. Então ele é como um termômetro. A temperatura do momento vai ditar o estado dele. Mas Zacarias e Isabel não eram como termômetro, eram como termostatos. Ou seja, o termostato é uma pequena peça que muda a temperatura do momento em que ele encontra. Se o termostato estiver quente, implica que a temperatura, embora fria, ela será influenciada pelo poder do termostato. Nós precisamos de crentes assim, independentemente da tua dor, independentemente das tuas circunstâncias, influencia o momento servindo a Deus em verdade. Zacarias, por causa da sua fidelidade, sendo ele sacerdote, ele entrava no templo para fazer o serviço da casa do Senhor, que era trazer o incenso para manter o fogo no lugar santo dos santos aceso. Diz a Bíblia, mas está no livro de Lucas, que quando lançou-se a sorte calhou para Zacarias, porque era sacerdote. Entendam que naquela altura haviam muitos sacerdotes. Imagina uma igreja com mais de 300 pastores, mais de 50 evangelistas. Nós temos que sistematizar. Como quem terá que pregar? Qual será o turno? Qual será o ciclo? A mesma coisa acontecia naquela altura. Então sistematizaram basicamente.
Então a sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias entra no templo com temor, porque ainda que Deus não falava, havia princípios que se deviam cumprir na casa do Senhor. Porque ninguém entra no Santo dos Santos estando imundo. Porque se você entrar no Santo dos Santos estando imundo, você entra vivo, mas sai morto. Então, eles colocavam sinos na roupa de linho do sacerdote. Ou seja, quando o sacerdote entrasse, cada vez que ouvia um barulho, então ele está vivo. Ali me traz a visão. Por isso que nós somos pentecostal. Pentecostal é crente de barulho, porque barulho significa vida. Nós somos pedagogo quando o bebê nasce. O primeiro sinal que se faz no bebê é chapada ou picado para que possa alimentar o quê? O choro. Porque o choro significa que há vida. O barulho do bebê, há vida nela. Então o sacerdote, os sinos, quando estava dentro do templo, deviam fazer barulho. Você é pentecostal, não vai notar que nem pessoas, não vou falar a religião, apáticas, que na casa do Senhor ficam como se fossem museus. Nós temos que ter a nossa identidade, porque onde há barulho, há vida. Na maternidade, na sala do quarto, daí a mamãe tem que ter barulho. Se não tiver barulho, esse respeito não há vida. Então, Zacarias entra no templo, leva o incenso para colocar no Santo dos Santos e atar fogo no Santo dos Santos. De repente aparece o anjo mensageiro, chamado Gabriel, para lhe dar a boa nova, dizendo a Zacarias: anuncia a Zacarias que, bem-aventurado seja, as tuas orações foram ouvidas, e terás, ou seja, vais receber a graça de ter um filho. Imagina você, ora por um filho, desde os 20 anos, estás na idade de 90 anos aproximadamente, e anjo está vindo na tua presença falar que não, vais ter um filho. Você imagina a situação de Abraão, os teus órgãos estão em falência, velhote, sem força, possivelmente para despojar a tua noiva. Portanto, você sem força, você vai orar praticamente toda a vida para ter um filho, e não tem filho. É na velhice que vou ter filho. Apesar de ele ser homem de Deus, ele não creu, não acreditou que naquela idade, tanto ele quanto a mulher poderiam ter um filho. Mas entenda aqui, João Batista não nasceu da vontade do homem. João Batista nasceu da vontade de Deus. Deus é quem proveu João Batista. Deus é quem deu nome a João Batista. Deus é quem determinou a dieta de João Batista. Deus é quem determinou a roupa de João Batista. Então, João Batista desde já não é um homem comum. Então, Zacarias recebe a nova. Mas tu não cresce, sai mudo do templo, até que João pudesse nascer. E entenda aqui o mistério. Nós recebemos a graça do Espírito Santo quando temos conhecimento. Nós recebemos a graça do Espírito Santo quando conhecemos a palavra. Mas a Bíblia estava a dizer que Isabel, estando grávida de 6 meses, quando a sua prima também recebeu a boa nova, sua prima Maria, de que daria a luz, aquele que viria salvar a humanidade. Quando esta foi ao encontro dela para dar a boa nova, quando ela gritou o nome da prima, e a prima ouviu o nome, ou seja, ouviu a voz da sua irmã, a Bíblia diz que ela encheu-se do Espírito Santo. E quando Maria chegou próxima de Isabel, João Batista, dentro da barriga, dava pulos que deu o irmão João, de glória, és o Salvador na barriga da Maria. Ou seja, João Batista desde o ventre estava cheio do Espírito Santo. Lê Lucas. Mas perceber que ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Este homem era um homem fora do normal. Na idade de 2 anos, há um decreto por causa do nascimento de Cristo. Quando os magos passaram, deram incenso, óleo e mirra, elevaram o nome de Cristo. Herodes ficou enciumado. Na idade de 2 anos, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
o decreto também abrangeria quem? João Batista. Mas diz a história que João Batista não cresceu praticamente com os pais. Ele cresceu com os babuínos, ou com os beduínos. Cresceu numa zona desértica, razão pela qual a sua dieta foi diferente. Jesus foi para o Egito, mas João Batista foi para o deserto. No deserto foi criado, no deserto foi alimentado. Entenda que João Batista, por inerência da sua linhagem, é um sumo sacerdote. Ele tem o direito a ser sacerdote ou sumo sacerdote, porque o seu pai é da linhagem de Abias, a sua mãe é da linhagem de quem? Arão. Ou seja, automaticamente, por nepotismo e por inerência da sua descendência, João Batista tem que ser sumo sacerdote, tem que ser sacerdote sobre Israel. Entretanto, a missão é diferente. João Batista não pode ter direito aos manjares dos sacerdotes. João Batista não pode vestir como sacerdote. João Batista não pode comer como sacerdote. João Batista não pode viver nos templos como os sacerdotes. Ele vai para o deserto. E ele vai para o deserto. E a palavra diz que no deserto ele começou a sua missão. João Batista começou a sua missão com uma pregação muito simples, uma pregação verdadeiramente de profeta. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação de João Batista. João Batista não curou para atrair. João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras. Ou seja, uma pregação contundente, uma pregação sem passar a mão na cabeça de ninguém, mas é a pregação que converteu pessoas e pessoas e levou-as ao batismo. João Batista, diga sabor da verdade, não pregava porque não vou pregar no reino. Ele só pregava objetivamente o arrependimento. Ele começava a preparar o caminho. Ele não esperava buscar uma revelação extraordinária para falar. Mas a diferença é que a cada palavra proferida pelo João Batista havia o fogo, o poder do Espírito Santo para tocar no coração do homem e levá-lo à conversão. Essa é a diferença. Não adianta você buscar estudos para converter pessoas, porque não vai suceder. A conversão do homem está pelo poder do Espírito Santo, razão pela qual o apóstolo Paulo vai dizer que eu vos prego, não vos prego por palavras persuasivas, mas sim vos prego pelo poder do Espírito Santo, que é para a conversão de todo aquele que não crê. Paulo dizia: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que nele crê. A pregação deve ser cumprida pelo Espírito Santo. Então, esse João Batista começou a sua missão pregando a palavra, pregando as pessoas ao arrependimento. E aqui já está chegando no texto cerne da nossa mensagem. Aqui está chegando nesse versículo, João Batista está a batizar. João Batista está fazendo o seu serviço. Aparece uma pessoa, raça de víbora, passa para aqui para ser batizado. Deixa o teu pecado abandone. Aparece outra pessoa, ó serpente de cascavel. Aparece outra pessoa, você é black mamba, vem aqui. Ou seja, raça de víboras. Mas quando ele batizava, apareceu uma presença diferente. Ao invés de ele chamar, ele que foi ter com a pessoa, porque ele percebeu que no meio há alguém que é autoridade, há alguém que não tem direito sequer de desatar as alparcas dos seus sapatos. Ele disse: ele sim. E ali João Batista muda a mensagem. A mensagem que até então era: arrependei-vos porque é chegada o reino dos céus. Mas na presença deste homem, a pregação muda. Eu verdadeiramente vos batizo com água, mas aquele que vir após mim, esse sim vos batizará com o Espírito e com fogo. A revelação apareceu quando se encontrou com a entidade que dá a revelação. João Batista vem
Cristo. E entenda uma coisa: apesar de serem primos, João Batista não conhecia Cristo. Não conhecia Cristo. Mas ele estava no deserto. Ele recebeu a revelação que sobre aquele que no batismo a pomba poisasse e permanecesse, este era o Cristo. Se nós começarmos a ler no livro de João, um pouquinho mais abaixo, vamos começar a perceber que quando João começa a narrar, as pessoas chegam até ele, começam a indagar: és tu o Cristo? Ele diz: não. És tu o Elias? Também diz: não. És tu o profeta? Ele diz: não. Então quem és tu? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu entendi que essa definição de João é muito profunda, porque uma voz não depende dele mesmo. Uma voz depende de quem dá a voz. A voz pode ser na boca de uma docinha, porque eu quero abrir a minha boca. Então, se ele é a voz, depende de uma certa autoridade. Se ele é a voz que clama no deserto, é porque depende da autoridade do deserto. Ou seja, quem manda no deserto. Portanto, João Batista, ele quando começa a narrar as coisas, ele fala: não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. E ele quando está falando com os discípulos, aparece Jesus Cristo passando. E ele aponta o dedo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a mostrar às pessoas: eu não sou Cristo, mas aquele que vir após mim, esse sim é o Cristo. Esse sim vai me mostrar com o Espírito e o fogo. Este sim vai me mostrar o caminho da verdade. Entretanto, começando Cristo a sua missão, depois do batismo, entenda que o batismo de Cristo, além da mensagem que o céu se abriu e o Pai falou com todo mundo, naquele momento do batismo, todo mundo ouviu a voz do Pai, a dizer que este é o Filho amado, a quem me tenho com prazer. Todo mundo viu a pomba a descer, mas só João entendeu que a pomba era a revelação da permanência do Espírito Santo na vida de Cristo. Entenda aqui a diferença. Os profetas antigamente, o Espírito Santo não permanecia. Tinha uma porção. Vinha, saía. Mas, para Cristo, o Espírito Santo é permanente, é pleno. Razão pela qual ele tem o poder de dar o que ele tem. O Espírito Santo na vida de Cristo era pleno, era permanente. Ali estamos a ver a revelação de que ele é o próprio Senhor. Então, quando João vem aqui, ele fala: não, verdadeiramente este é o Cristo. Cristo, quando começa a missão, começa a batizar. Sai da Galileia e volta para a Judeia. Judeia, das pregações de Enom, era onde João Batista batizava normalmente. E na outra margem, Cristo também começou a batizar. Entretanto, começou aqui o dilema. É aqui que começa o dilema para chegar no versículo cerne da nossa pregação. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Esse também é o nosso tema. Portanto, os discípulos de João Batista intrigados foram perguntar a João Batista: aquela pessoa que você batizou também está batizada na outra margem? Também está a batizar na outra margem. E as pessoas estão a sair do batismo de João Batista para receber o batismo de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus nem batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Então, João Batista, na sabedoria plena que ele tinha, se nós olharmos no versículo 27, um pouco mais atrás de João, ele diz o seguinte: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós sois testemunhas, eu vos disse, eu não sou Cristo. Versículo 28. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele.
Ou seja, João batizava as pessoas para apresentá-los a Cristo. Acompanhe. João, quando batizava, ele batizava para apresentar Cristo. Cristo estando presente, há necessidade. Se João era para apresentar Cristo a quem eles batizavam, o batismo de Cristo é a confirmação que Deus está aqui. Razão para qual nós, quando batizamos as pessoas hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos a confirmar que nós somos de Cristo. Nós estamos a ser apresentados a Cristo. Estamos a confirmar publicamente que somos de Cristo. Então, o batismo dele era da apresentação. Estando quem se tinha que se apresentar presente, perde eficácia, perde valor, perde essência. Logo, é normal, como ele tinha revelação, disse, é normal que este saia daqui, porque quem eu tenho que apresentar está lá. É normal ele seguir a tendência, é normal ele ir à fonte. No versículo 29, ele faz aqui uma relação muito bonita. Ele diz que quem tem o esposo é quem tem a noiva, mas o amigo do esposo alegra-se com o amigo. Ou seja, se o irmão Finda vai casar, eu sou amigo do Finda, no casamento dele vou ficar triste ou alegre? Portanto, João Batista, olhando para Cristo, ele se considera como o amigo do noivo, porque a igreja é tratada como a noiva. Então, o amigo do noivo, quando vê o noivo com a noiva, a sua alegria está completa, está plena, está consumada, porque o noivo vai casar com a sua noiva. Ou seja, o noivo vai levar a sua noiva ao altar. Então, quando João Batista vem isso, diz: a minha alegria é plena, porque é necessário que eu diminua para que ele cresça. É aquilo que eu preciso ser. É necessário que eu diminua. Aqui João Batista não está falando de humildade. Aqui João Batista entendeu o propósito da sua missão. Há muita gente que serve a Deus pensando que Deus é servido por motivação. Deus não é servido por motivação, Deus é servido por princípios. Motivação errada, rompendo o princípio de Deus, vai sofrer pela quebra do princípio. Davi, exemplo, tinha a motivação certa: trazer a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, mas violou o princípio. Consequência da violação do princípio, Israel morreu. Entenda, Davi até comprou carrinhos novos, mas como violou o princípio, porque a arca não é para colocar sobre os bois, é sobre os levitas, sofreu consequência. Não pensa que vir à igreja, a tua motivação de vir à igreja
Por isso João Batista disse: não, é necessário que eu diminua. Ou seja, os que eu batizo hoje vão sair. Os discípulos que eu tenho hoje vão me abandonar. Eu vou começar a desaparecer. E entenda que os dois primeiros discípulos de Cristo vieram de quem? João Batista. O André era um deles. André era discípulo de quem? João Batista. E quando Cristo aponta para que quando João Batista aponta para Cristo, ele segue. João Batista vai desaparecendo aos bocados. Entenda que o desaparecer de João Batista é literal. É mesmo de desaparecer. É desaparecer de morrer. É desaparecer de passar. João Batista vai sumindo do radar. João Batista é encarcerado. João Batista é posto na prisão. Porque ele não tinha medo de falar a verdade. Nós pregadores hoje queremos passar maquilhagem nas pregações para nós não falarmos a verdade. Mas entenda uma coisa: se depender do irmão assim e pela ordem do Espírito Santo, vou te falar a verdade na cara. Porque mais vale a pena eu te falar a verdade do que eu tenho problema com Deus. Então João Batista tem o mesmo princípio. Ele foi encarcerado porque Herodes cometia praticamente um adultério. Então ele falou a verdade. Foi encarcerado. Estando encarcerado, ele começou a sentir a pressão da humanidade. Entenda que João Batista tinha praticamente uma unção semelhante à de Elias. Razão pela qual confundiam com Elias. Porque a forma de vestir de João Batista, quem dissesse na Bíblia era apenas o Elias, o fantasma. Porque ele está aqui contigo agora. Você fez a curva, ele já está no Golfo 2. Deus me fala: quem meteu ali? A fama que diz que magogos voam, roubaram o Elias. Porque na verdade quem voa é Elias. Ok? Não é magogos voar, não sou magogos que voam. Se voar é por esse suspeito, e não é grande suspeito. Mas quem tinha essa graça era Elias. Ele orou para a chuva descer. Falou no moço: diga ao rei para subir no seu cavalo e avançar. E depois o moço disse: e você vai como? Você pode pular. A velocidade do cavalo e do Elias é mais rápido. Portanto, Elias desaparecia. Dava o verdadeiro pôr de ninja que dizem que era o Elias. João Batista tinha uma unção semelhante. Porque Elias começou a se vestir no pelo do camelo, couro, e a alimentação dele era caricata. João Batista, a nutrição dele era gafanhoto e mel. Se der gafanhoto, não vou comer. Mel, vou ter que colher no meio para tirar os favos da abelha. Então era a dieta de João Batista. Entretanto, as pessoas tinham medo de tocar em João Batista, porque ele parecia muito poderoso. Mas quando ele cumpre o propósito, só tem um propósito: abrir o caminho. Era a única missão dele: abrir o caminho, para que quando o dono do caminho chegasse, andasse pelo caminho. O propósito dele era só aquele. Portanto, quando o propósito é cumprir, João Batista sai de cena. Ele é encarcerado, e estando encarcerado, ele fica em crise. E ele manda perguntar a Cristo, através dos discípulos: perguntem a ele se ele de fato é o Cristo que haveria de vir, ou temos que esperar por um outro. Os mensageiros foram, chegaram na multidão, perguntaram a Cristo: nós trazemos uma mensagem de João Batista. João Batista veio para te perguntar se você é Cristo ou teremos que esperar o outro. Jesus disse: não, ok, vem. Paralítico, fica curado. Surdo, recebe a voz. Ou mudo, recebe a voz. Surdo, recebe o ouvido. Ou está morto, ressuscita. Diz: vai agora a João. Ele diz que os surdos estão a ouvir, os mudos estão a falar, os mortos estão a ressuscitar. Vai. Resposta dada. Missão cumprida. Mas essa resposta traz aqui dois problemas. O primeiro problema é que, quando eles levaram a mensagem, tinha multidão. E a multidão ouvindo que João Batista está a questionar se ele era Cristo.
Porque possivelmente seria um impostor. Mas quando receberam a resposta, largaram as pedras. Então disseram, então afinal de contas o impostor é João Batista. Ele não é ninguém. Ele é zero esquerda. Não vale nada. E aí Cristo sai em defesa. Diz, alto lá. Mateus 11. Dos profetas que nasceram da barriga de uma mulher, nenhum deles é maior que João Batista. Cristo não falou Moisés. Cristo não falou Elias. Cristo não falou Eliseu. Falou quem? João Batista. Aqui me traz alusão a uma coisa. Não procure a aprovação dos homens. Procure a confirmação de Deus. É isso que interessa. É só isso que interessa. Não procura como que afirme, não. Você é verdadeiramente homem de Deus. Não vale nada. Porque quem dá a verdadeira aprovação, a verdadeira confirmação é Deus. Deus está a falar, Jesus Cristo, está a falar que dos que nasceram de uma mulher, não há ninguém maior. É Deus que está a falar. Quer dizer, Deus está a dizer o seguinte: desde que o mundo é mundo, de todos que nasceram de uma mulher, ninguém é maior que João Batista. Vou dar as diferenças. João Batista nasceu cheio do Espírito Santo. João Batista era nazireu. Quem deu o nome não foi a mãe nem o pai, foi o próprio Deus. Quem ditou a dieta dele foi o próprio Deus. A roupa dele, quem desenhou, foi o próprio Deus. A voz que ele deu foi o próprio Deus. E a missão mais nobre, abrir o caminho para o Salvador da humanidade, quem deu também foi Deus. Moisés queria poder fazer isso, mas não pode. Quem abriu o caminho do deserto e clamou? João Batista, o maior profeta entre todos os homens, nascidos da barriga da mulher. Essa confirmação vem de Deus, não veio do homem. Porque segundo o homem, o maior profeta de Israel, Moisés. O maior legislador, Moisés. Não o profeta, Elias. É a noção do homem. Qual é a noção de Deus na tua vida? Você procura que o homem te aprove. Então, Deus, qual é a vontade dele para a tua vida? Então, João Batista não era alguém comum, era o maior. Mas Cristo termina a frase: mas aquele que for menor no reino dos céus será maior que João Batista. E aqui tem algo muito importante. João Batista tinha que morrer. Porque João Batista morrer está dizendo que não. A lei está a morrer. A graça tem que superabundar. Porque a graça vem tirar o impacto da lei. Jesus é a graça. João Batista estava na lei. Por isso João Batista precisava ser cortado. Ele sabia que não, eu tenho que morrer. Eu não posso ficar a par e passo com Cristo. Eu não posso competir com potência. Eu tenho que morrer. Era necessário que ele pudesse morrer. Porque o diminuir de João Batista significava que eu desapareça. Significava que o reino de Deus possa crescer. Significava que a graça possa superabundar. Significava que o propósito do Pai deve se cumprir. Eu trago esta reflexão para os nossos dias. Nós falamos, é necessário que eu diminua. Para você diminuir, deixa eu matar alguma coisa. O teu diminuir deixa eu matar alguma coisa. Nós hoje temos adúlteros espirituais. Adultério é eu estar com uma mulher. Se eu pegar outra mulher, não separado desta mulher, por causa, vamos supor, da traição, estou cometendo adultério. E muitos crentes hoje cometem adultério espiritual, porque não mataram a carne, mas querem se relacionar com o espírito. Não vai funcionar.
E entendam, Filipenses está a dizer, Filipenses 2,5 vai dizer o seguinte: de sorte que haja em nós, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quem? Servo. Ele era Deus. Fez o quê? Baixou. O segredo do reino, para você ser elevado, você precisa diminuir. Cristo, para ser elevado, precisa o quê? Baixar. Continuando. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Condição, qual foi? Qual foi a condição? Ele teve que aniquilar-se. Aniquilar significa corroer-se, destruir-se. Morreu. Se Cristo morreu e depois ressuscitou, então por que você não mata a carne que não quer abandonar? Esta é a mensagem de João para os nossos dias. Está a dizer que você quer que a glória de Deus cresça em ti. Você quer que a graça superabunde em ti. Você quer que o poder do Espírito Santo reine em ti. Você quer ser da geração dos que buscam o Senhor. Mata a carne. Mata o vício que você não quer deixar. É necessário que o corpo morra. Por isso, Paulo está dizendo em Gálatas 2,15 que já não sou eu mais que vivo, mas em Cristo vive em mim. Porque todo aquele que vive na carne, Cristo não vive nele. Nós queremos servir a Deus só com lábios, que não os fariseus. Por isso, Cristo, quando vê os fariseus, diz: ok, esse povo me serve com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Você pode mentir a mim, eu não vejo o teu coração. Podemos ter a fama de voamos, mas não vemos o coração. Bacoco não vê o coração. Aliás, os Bacoco têm muita maneira de dizer: eu nasci o filho, mas não nasci o coração dele. A minha mãe me dizia: é isso. Tu pode acabar, não, tu pode não bater. Todo dia. Basta te mandar, você não ia. Tu pode acabar, não, tu pode não bater. Porque ela percebe que ela pode me gerar. Ela pode me ver assim, mas não vê o meu coração. Mas aquele que está nos céus, ele não vê capa, vê o coração. Portanto, é necessário o coração ser quebrantado para que a glória possa descer. Esta é a regra. E aqui a mensagem que João Batista está a disseminar. Ele está falando nele próprio: eu vou morrer. Eu preciso morrer para que Cristo seja elevado. E a condição dos dias de hoje, nós precisamos matar a carne para que a glória se possa manifestar. Mas o sacrifício vivo que Paulo fala não é o sacrifício de fazer muito esforço, é o sacrifício da obediência. Deus está a favor da tua obediência em detrimento do teu sacrifício. Sacrifício sem obediência é inútil, não vale nada. Mais vale a pena obedecer a Deus do que sacrificar. É bíblico. Nós hoje queremos fazer esforços demasiados, mas obediência que é bom, não fazemos.
Eu estou a caminhar para o fim. Você pensa que vir pregar é sacrifício? Você pensa que cantar no coro é sacrifício? Você pensa que evangelizar é sacrifício? Você pensa que vir fazer protocolo é sacrifício? Você pensa que não, para pregar a palavra de Deus e falar com dois vizinhos é sacrifício? O verdadeiro sacrifício é a obediência que você tem que fazer todos os dias para combater o teu primeiro inimigo, a tua carne. Satanás vai acusar às vezes à toa. Não estou em defesa de Satanás, mas às vezes nós acusamos Satanás por coisas que são do corpo. O teu primeiro inimigo não é Satanás, é o teu próprio corpo. Porque o corpo é matéria. A matéria combate o espírito. O espírito busca o que está em cima. A matéria deve estar na matéria. É normal. É a lei da atração. Então, nesta lei, eu tenho que estar no meio para alimentar aquele que vai dar mais força. Se eu alimentar mais o espírito torna-se mais forte. Se eu alimentar a carne torna-se mais forte. Só que hoje em dia o problema é que os cristãos tornaram-se aqueles amantes de alimentar a carne. Só são cristãos da igreja. Se é necessário que nós diminuamos para que ele cresça em nós, temos que inverter o jogo. Nós queremos uma nova aliança cheia da presença e da plenitude do Senhor. Nós queremos uma nova aliança cheia da glória de Deus. A glória de Deus não desce se tiver impurezas. Razão pela qual, crônicas que nós citamos sempre, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira condição, humilhar. A primeira condição é humilhar. Se nós nos humilharmos, certamente Deus nos elevará. Sigamos o exemplo do nosso irmão João. João o Batista. Ele entendeu o propósito. Na tua vida, quando você aceita Jesus, você está fazendo uma declaração pública dizendo que não. A partir deste momento em diante, a minha vida deixa de ser minha. É dele. É por ele e para ele. Nós temos que dar controle total. Temos que dar pleno controle a Deus. Se nós quisermos que o reino cresça em nós. O menor do reino dos céus é maior que João Batista. E o menor do reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. Cristo sacrificou. Na Bíblia só temos dois sacrifícios vivos. O primeiro sacrifício vivo, Isaac. Foi para ser dado, mas não morreu. Deus proveu no carneiro. O segundo sacrifício vivo e maior, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Você precisa ser um sacrifício vivo também. Porque Paulo diz: amado, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O verdadeiro culto tem que cumprir esses pressupostos. E entenda que para ter sacrifício tem que haver morte. Mas a graça que nós temos é: nós morremos no pecado e ressuscitamos com Cristo. Estamos vivos na graça dele para o servir em inteira certeza da fé. É necessário que todos nós diminuamos. É necessário que todos nós baixemos. É necessário que todos nós cresçamos para que Cristo cresça em nós.